Olá, BPM Friends! O vídeo de hoje é sobre diretrizes de modelagem de processos. Vocês sabem o que é um documento de diretrizes de modelagem? Para que serve? Como é que a gente cria um? Eu vou contar tudo para vocês já já. Diretrizes de modelagem de processo. É muito comum as empresas, cada uma delas, estabelecer as suas diretrizes, as suas boas práticas, os seus padrões de modelagem de processos. Claro que normalmente a empresa está seguindo uma anotação, uma linguagem de representação de processos, a gente já falou sobre isso aqui em outro vídeo, e a gente pode ter algumas opções aí no mercado e as empresas normalmente escolhem uma para adotar nos seus processos. Pode ser a BPMN, pode ser a EPC, aqui no canal a gente vem falando bastante sobre a BPMN. Só que a anotação, a linguagem, ela dá pra gente uma série de regras, uma série de instruções de uso, mas ela não cria algumas boas práticas de modelagem. E aí, normalmente, as empresas, elas acabam definindo isso para o seu uso interno. Por quê? Quando é que a gente precisa de um documento de modelagem de processos? Quando eu tenho, às vezes, muita gente modelando processos, eu posso ter equipes de áreas diferentes modelando processos. Ou, quando a gente tem uma situação, tem um escritório de processos estabelecido e a gente quer que a equipe daquele escritório de processos tenha uma forma padrão de modelar os seus processos. Ou às vezes quando eu vou contratar uma consultoria externa e eu quero definir para ela algumas regras, algumas orientações de uso da modelagem de processos, então a gente pode estabelecer isso. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos do que eu posso ter, o que normalmente se coloca num documento de modelagem de processos. A gente pode ter regrinhas ou orientações ou instruções do tipo: como é que eu vou dar os nomes dos meus objetos, por exemplo? Como é que vai ser o padrão de nome de atividade? Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com atividades tendo sempre nome, um verbo no infinitivo. Sempre dá uma ideia de ação. Então eu posso ter uma atividade de calcular, eu posso ter uma atividade de analisar, eu posso ter uma atividade de aprovar. Só que normalmente não tem só um verbo, eu tenho um verbo e um complemento. O quão grande pode ser o nome dessa minha atividade? A empresa vai definir. Outra coisa que é muito comum a gente colocar num documento de diretrizes é assim, evitar o uso de artigos, de pronomes, de coisas que só complementam o sentido do nome dos objetos, mas não estão agregando e estão às vezes entupindo, deixando aquele nome muito grande. Então normalmente a gente não usa artigos. Por exemplo, se eu quero falar aprovar o plano de projeto, eu não falo aprovar o plano de projeto. Eu coloco o nome da atividade como sendo aprovar plano de projeto. Eu já tiro esse artigo. São coisinhas desse tipo que a gente pode fazer. Também, assim como a gente está falando de nome de atividade, isso vale para nome de evento, para nomes de artefatos. Vocês podem criar as convenções de vocês. O documento de diretrizes, ele é uma grande convenção da empresa. A gente pode também combinar se a gente vai usar raias na vertical ou na horizontal. A maior parte das notações permite as duas opções. E qual é o padrão da empresa, tá? Como é que a gente vai fazer? Porque senão fica confuso, né? Um diagrama tem hora tá na horizontal, o outro tá na vertical. Dependendo do processo que eu tô olhando, tem que ficar alternando. Outra coisa, evitar o uso, evitar cruzar linhas, né? Evitar cruzamentos de linhas entre as atividades, não ficar aqueles diagramas muito grandes, muito confusos de seguir, de interpretar. Então a gente tem boas práticas para isso, como o uso de subprocessos, por exemplo. Então, esse tipo de coisa pode estar no documento de diretrizes. O que mais? Eu posso ter no meu documento de diretrizes assim: se eu estabeleci que os meus diagramas são na horizontal, então eu também vou desenhar o fluxo das atividades, dos eventos, dos gateways na horizontal o máximo possível. Não adianta eu pegar e vir fazendo tudo na vertical num diagrama na horizontal. Então eu vou o máximo possível seguir aquilo ali. Claro que o nosso objetivo, lembra, é sempre comunicação, visibilidade, entendimento. Então eu vou, dentro do bom senso, seguir as diretrizes de forma que o meu diagrama fique o melhor possível para imprimir, para ler, para visualizar. É isso que a gente está buscando. O que mais? Eu vou estabelecer, por exemplo, como é que é o meu padrão de uso daqueles artefatos, né? Então, se eu tenho artefatos de entrada, eu posso convencionar que os artefatos de entrada, os que são insumos das atividades, vão estar sempre acima ou à esquerda da atividade. E os artefatos de saída, eles vão estar sempre abaixo ou à direita da atividade. E que as setas que ligam os artefatos e as atividades vão seguir o mesmo padrão. E assim sucessivamente. Então a gente pode ir criando uma série de orientações, de instruções,
nesse documento de diretrizes de atividade. Aí vocês podem me perguntar assim, pô, legal, Andréia, mas eu sou de uma área de processos da minha empresa, de um núcleo de processos, de um escritório de processos, de lá qual é o nome que vocês dão, e como é que eu crio esse documento de diretriz? O que eu tenho que me preocupar em colocar lá? Tem 3 pontos que são normalmente muito importantes. A gente colocar a explicação dos conceitos. Então, quando você for apresentar algum conceito, por exemplo, o conceito de uso de join e split de gateways, é uma outra coisa super legal, super bacana de estar num documento de diretrizes. Mas aí você pode começar explicando o que é um gateway, o que é um split e o que é um join. Porque aí a pessoa primeiro entende o conceito para depois ver qual é a convenção que você está estabelecendo. Uma outra coisa que funciona super bem, que a gente costuma fazer, é colocar no documento de diretriz exemplos de certo e errado. Então você bota o errado com um xizinho vermelho, um carimbinho vermelho dizendo que está errado, alguma coisa bem lúdica, bem gráfica para a pessoa saber que não é daquela forma, e você coloca ao lado ou abaixo o exemplo certo, um chequezinho verdinho dizendo, olha, é assim que deve parecer. O que mais que é legal da gente ter num documento de diretrizes? A gente ter sempre o que a gente chama dos pontos de atenção. Se você sabe que determinado assunto as pessoas costumam cometer aquele tipo de erro, então já fale sobre esse tipo de erro, já coloca um ponto de atenção e fale, olha, cuidado para não errar isso, cuidado para não fazer desta forma, porque desta forma não é a forma como a gente está querendo. E aí você já evita que aqueles erros se repitam. Por que eu estou falando isso? Porque o documento de diretriz ele tem 2 usos. Ele pode ser usado pelas equipes que estão modelando processos, para que elas saibam qual é a forma correta de modelar processo, mas algumas empresas também têm estabelecidos uma área de qualidade. E essa área de qualidade também pode usar essas diretrizes para inspecionar esses processos, para conferir se esses processos foram criados, foram modelados, foram representados da forma que estava estabelecida. E aí, como eu vou usar aquilo ali como uma espécie de um checklist para conferir, é importante eu dar todas essas informações, tanto para quem vai criar, quanto para quem vai aplicar depois esse documento de diretrizes de modelagem. Ok? Entenderam? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder. Quem gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha, se inscreve aqui no canal da Deca do YouTube, compartilha esses vídeos com outros BPM Friends. A gente está nas redes sociais, segue a Deca no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, divulga, a gente está crescendo, a gente está fazendo um trabalho bem bacana nessa área de processo, está tendo uma visibilidade, um resultado muito legal, a gente está curtindo isso, então vem junto com a gente. E se você tem exemplos de diretrizes de modelagem, se tem dicas, se tem pontos que vocês costumam colocar nos documentos de vocês, me conta aqui também nos comentários. Até semana que vem, quarta-feira, 19 horas, aqui no canal da Deca. Tchau!